Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Fluxo Norte. Meu nome é Carlos e esse aqui é o vídeo de pré-jogo da partida entre Fluminense e Portuguesa. Mas antes, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. E muito obrigado a você que é inscrito aqui no canal, batemos aí 300 inscritos, né? Então nos ajude a chegar na nossa meta aí de 500 inscritos. É isso, nos ajude a chegar na nossa meta de 500 inscritos. Mas antes de começar a falar sobre essa partida, eu queria falar aqui uma coisa bem polêmica aí que surgiu nos últimos dias, mais precisamente ontem, que é o assunto Miguel, né, galera? Não tem como a gente falar sobre esse assunto Miguel. Porém, eu não vou dar aqui a notícia propriamente dita, eu queria comentar uma coisa que eu vi. No caso é o seguinte, como todos vocês sabem, o Miguel lá entrou na justiça pedindo a rescisão de contrato unilateral com o Fluminense por conta do não pagamento de aumentos salariais previstos em contrato e também pelo não recolhimento de alguns meses ali de FGTS. Então ele entrou na justiça pedindo rescisão unilateral do contrato. Aí eu vi um comentário no Instagram postado nessa notícia lá de que o Miguel tinha entrado na justiça. Aí eu vi um comentário do cara na postagem dizendo que as mídias, nossas mídias, né, no caso as mídias do Fluminense, que postam notícia dessas e que jogam contra o Fluminense. O que ele quis dizer basicamente? Era que todas as mídias que postavam essas notícias, né, notícias, sei lá, de Miguel entrou na justiça, notícia de que o Marcos Paulo ia sair de graça, que não ia renovar o contrato com o Fluminense, nem ia ser vendido, notícia de que o Evanilson tinha sido vendido lá para Tombense, vendido entre aspas, né? E não renovou com o Fluminense e aí ia sair praticamente de graça também. Ou seja, todas essas mídias que falam isso sobre o Fluminense jogam contra o clube. Né? E eu fiquei extremamente revoltado com essa notícia. E no final ele ainda disse que estava cheio dessas postagens mal intencionadas, ou seja, uma postagem, ele quis dizer que uma postagem dessa era mal intencionada. Mas irmão, assim, é o seguinte, beleza, a gente respeita a opinião, porque aqui cada um tem sua opinião, a gente respeita a opinião do cara, mas assim, acima da opinião de qualquer torcedor, o que nos une é o amor a esse clube. Essas três cores aqui que traduzem tradição. Então, nesse momento, a gente não tem que escolher, tipo assim, o culpado A e o culpado B, porque não existe só um culpado. Aqui é uma história muito controversa, a gente tem que esperar os próximos capítulos aí se desenrolarem para ver o que vai acontecer. Mas, galera, o cara, tipo, dizer que as mídias que cobrem o Fluminense são mal intencionadas e que jogam contra o Fluminense, eu não curti muito esse comentário, então deixa aqui minha indignação. Mas agora vamos falar sobre o jogo. Bem, galera, esse jogo acontecerá hoje, no caso, neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, lá no estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como estádio do Maracanã, a casa do Fluminense. Essa partida terá transmissão exclusiva tanto do PPV do Campeonato Carioca, no caso da FERJ, e do PPV do Fluminense, no caso a Flu TV. E bem, galera, a gente vem aí de um jogo onde a gente foi totalmente garfados pela Conmebol, né, que foi o jogo contra o Barranquilla que a gente conseguiu empatar por 1-1 lá em Guayaquil. Por quê? A gente viaja para Barranquilla, aí chega no dia lá, quando a gente chega em Barranquilla, a gente descobre que o jogo vai ser mudado para Guayaquil no Equador, aí viaja para Guayaquil, então em meio a toda essa confusão toda, a gente vai ter que jogar o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, porém com o time reserva, né, o time misto. Então, com isso, a provável escalação do Fluminense deverá ser a seguinte: Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Manuel, Matheus Ferraz ou David Braz, né? Lembrando que o David Braz ainda não fez sua estreia. E eu também não tenho muita confiança no Matheus Ferraz. Mas, enfim, ou o Matheus Ferraz ou o David Braz. Lateral esquerda, Egídio, que fez a partida pífia contra a Portuguesa no jogo da ida da semifinal do Campeonato Carioca. No meio de campo, o Wellington e André. Vamos lembrar que o Hudson, que foi titular no jogo de ida, teve uma lesão lá no finalzinho do primeiro tempo, que foi uma lesão muito séria, galera, né? Que foi rompimento do ligamento cruzado no joelho, ou seja, vai passar muito tempo sem poder voltar a jogar, né? Muito tempo de recuperação. Então, boa recuperação para o Hudson aí. Então, deveremos ter André, que o André estava praticamente sendo negociado com o Botafogo, né? Por empréstimo. Mas o Fluminense desistiu dessa negociação e ele provavelmente irá jogar aqui no lugar do Hudson. Formando também no meio de campo ali temos Ganso e Casares. E no ataque, Abel Hernandes e Gabriel Teixeira.
Esse aqui é basicamente o mesmo time que enfrentou, que foi o que jogou o jogo de ida, com exceção dessa trocazinha aí, né, de André por Hudson. É uma troca aceitável? Muito aceitável, porque o Hudson, até ele se lesionar, ele estava sendo pior em campo, errando saída de bola, errando passes, quebrando o sistema defensivo, deixando muitos espaços, principalmente espaços na lateral esquerda, e o Egito estava sofrendo muito com isso, por isso que a partida do Egito também foi bem abaixo, que o tempo todo estava a gente ali em cima dele. E aí, meu irmão, aí a gente sabe que o Egito já deixa espaço por si só. E ainda tem o Hudson deixando mais espaço, então, com buraco aquela lateral esquerda. Então é isso. Achei uma boa escalação. Contamos que quando o Abel Hernandes tiver a chance de fazer o gol, que ele faça os gols, né? Que não perda tantos gols que ele perdeu no jogo de ida, que eu perdi as contas de quantos gols ele perdeu. Acho que foram, sei lá, 4, 5 gols que ele perdeu, e aí meteu um gol de pênalti lá. Então eu espero que toda vez que ele tiver uma chance de fazer um gol nessa partida, que ele faça o gol e que a gente saia de lá do Maracanã com uma bela vitória e classificados para a final, para enfrentar a mulambada. E é isso, esse foi o vídeo pré-jogo. Obrigado a você que acompanhou aqui até o final. Saudações de colores.